você, Thaís, para o Cláudio, para o Pedro, para os ouvintes que acompanham a Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, aqui 1h08. Thaís, o meu destaque é algo que a gente já falou 1000 vezes, mais de 1000, inúmeras vezes, e infelizmente não, é um problema que não acaba, ao contrário, ele só aumenta, que é o feminicídio. E eu vou começar aqui pelos números da Europa. 50 casos de mulheres assassinadas por semana. Na França, o primeiro do ano foi absolutamente conturbado porque a polícia recebeu 3 casos, isso só no primeiro dia do ano de 2022. 3 casos de mulheres que foram assassinadas pelos seus maridos. E hoje existe, olha que coisa horrível, mas é importante para a gente saber a realidade, um contador que conta quantas mulheres estão morrendo, assassinadas por seus maridos, companheiros, namorados, enfim. São 45 casos de 1º de janeiro até o dia de hoje. E no Festival de Cannes, que acontece até amanhã, né, no sul da França, houve um protesto muito importante. Então, a respeito de um documentário, né, que foi feito sobre feminicídio, mulheres ativistas, elas foram vestidas de preto, com aquelas espécies de sinalizadores de fumaça nas mãos e tomaram aí o tapete vermelho, carregando um cartaz com o nome de 129 mulheres que foram assassinadas desde o último festival até o festival presente, que é o de agora, que aconteceu. O último festival foi em julho do ano passado, ainda sob a força da pandemia, mas ele aconteceu e esse foi o número de mulheres assassinadas que estavam os nomes escritos nesse cartaz branco que disputou aí a atenção com o tapete vermelho. Então é algo que chama muita atenção na Europa, os protestos continuam, a sociedade civil está mobilizada pedindo justiça para essas mulheres, que os casos não fiquem tramitando na justiça e esses homens fiquem esperando aí, aguardando em liberdade ou que não haja nenhum tipo de ressocialização, se é que existe isso, né? Mas a questão é que a sociedade civil é muito mobilizada aqui para esse assunto que é tão sério, que é tão grave. Aí a gente compara, Thaís, os números com o Brasil. Brasil, o 5º país no ranking dos assassinatos de mulheres, de feminicídio. São uma mulher é assassinada a cada 1h30. E eu gostaria, ontem eu conversei com a promotora Gabriela Mansur, que concedeu uma entrevista muito importante, e eu gostaria de ouvir esse primeiro trecho da entrevista, dividir aqui com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Num segundo momento, nós temos que ter, sim, leis mais rígidas, penas mais altas, tratamento processual penal mais rigoroso em crimes de violência contra a mulher. Não pode pôr na rua. Descumpriu protetiva, tem que ficar preso até o final do processo e cumprir a pena preso, não em regime semiaberto ou regime aberto, porque aquela mulher está em situação de risco. E muito acontece, as crianças estão sendo, nesses casos, tanto no Brasil quanto na Europa, usadas como escudos de vinganças, instrumentos de vingança contra essas mulheres, que é algo que nos choca muito e a discussão não pode ficar só no âmbito jurídico, a sociedade tem que se envolver no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil é o 5º no ranking. Em primeiro lugar é El Salvador, depois a Colômbia, depois a Guatemala, a Rússia e aí o Brasil. Uma mulher a cada 1h30, gente. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? A gente tem vários assassinatos, mas assim, este problema específico do feminicídio é algo que acontece dentro da própria casa, em 76% dos casos. E tem um dado mundial que fala que mais de 60% das mulheres que foram vítimas do feminicídio, elas pediram ajuda para a polícia. Então, o que está acontecendo? Vamos ouvir mais um trechinho da promotora Gabriela Mansur. Lutar contra a violência institucional de gênero, para que nós tenhamos a aplicação das leis
de forma mais rígida e que faça valer aquilo que está na Constituição, o direito à vida da mulher francesa, da mulher brasileira. Isso não é uma Constituição brasileira nem francesa, é a Constituição do mundo, porque somos todas dignas dos nossos direitos. Tá aí, é a Constituição do mundo. E a gente precisa lutar, e a gente precisa ficar firme e denunciar, principalmente não ter medo.